Queridos, hoje é quinta-feira, dia de estudo bíblico, dia de ser abençoado, dia de adorar o nome do Senhor e aprender muito. Eu quero que você possa fechar teus olhos para que a gente ore e dê início a esse culto, tá bom? Senhor, eu te louvo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma quinta-feira, aprendendo a tua palavra, glorificando o teu nome, recebendo instrução vinda do alto e tendo um coração disposto, Senhor, a estudar tuas escrituras. Que o louvor seja maravilhoso, que a aula seja produtiva e que ao final possamos crescer um pouco mais. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero lembrar mais uma vez, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nós estamos com 530 e poucas pessoas inscritas lá e o alvo é 1000. Então, pede para o vizinho, pede para o parente, pede para o filho, pede para todo mundo se inscrever, tá? Vamos alcançar essa meta. E no final do culto, dizime e oferte e colabore com essa obra, tá bom? Deus te abençoe e bom louvor. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente traiu eu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou.
Senhor. Digno é a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, nós só temos que te agradecer. Obrigado, Senhor, por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Uma certeza que nós temos é que os braços de Deus estão sempre abertos para nos receber. E sabemos também que Deus está cuidando de cada um de nós. E que o nosso coração não precisa estar atormentado ou angustiado pelas notícias ou por qualquer outra coisa. O que devemos é adorá-lo, é engrandecê-lo, é dizer: Senhor, necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos da Tua presença, Espírito Santo. Queremos mais de Ti, queremos confiar, ter fé em Ti, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana onde a gente possa ler, orar mais, confiar mais em Deus. Que possamos ter paz em nossos corações, porque Deus está conosco. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para fazermos nosso estudo bíblico. Hoje continuamos com o estudo de Gênesis e viremos para o capítulo 6
do livro de Gênesis, em que nós vamos ver agora uma figura importante, que é Noé, e também uma situação chata, né, ruim, que é a maldade humana se agravando cada vez mais, né? Mas antes de tudo, vamos orar mais uma vez, orar sempre, né, sem cessar. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui estudando um pouco mais da sua palavra. Estamos na busca do conhecimento, Pai, para termos mais proximidades contigo, Pai, mais proximidade contigo. Esteja conosco, Pai, dê-nos sabedoria, dê-nos capacidade para aprender cada vez mais. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, Pai, e que tenhamos um momento proveitoso aqui contigo, em nome de Jesus. Amém. Bom, sem delongas, vamos ler o texto aqui, que está em Gênesis capítulo 6. Hoje a proposta é dividir, realmente, nós temos duas partes este capítulo. A primeira parte trata da corrupção do homem, né, que aumenta, e a segunda parte em que trata do dilúvio, ou do anúncio do dilúvio, melhor dizendo. Então vamos ler o capítulo 6, versículo 1, diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A primeira leitura, vamos só até aí, e depois continuamos do versículo 11 até o versículo 22 do capítulo 6. Precisamos lembrar aqui de tudo que aconteceu antes deste momento, para que a gente entenda alguns paralelos que ocorrem aqui nesse capítulo, né? Então, o que nós tivemos lá na ordem mesmo do livro? Deus cria o céu e a terra, os céus e a terra. Deus, ele se revela já desde o início. Deus é um ser único, formado por 3 pessoas. Então a gente tem lá a menção de façamos, né, a terra, façamos o homem. Bom, Deus é criativo, Deus cria muita coisa e estabelece alguns modelos de vida, né? Cria os animais e por fim cria homem. Depois a mulher, cria homem e mulher. Nessa criação ele coloca homem e mulher no jardim e estabelece o modelo de casamento, né? E lá no jardim, infelizmente, nós temos a entrada do pecado na humanidade, né? Sendo que a gente tem uma expressão interessante, que é assim: vendo do fruto, viu que era formoso e tomou, ou viu que era bom, né? Melhor dizendo, e tomou para si o fruto. Vamos guardar isso, que daqui a pouco a gente vai fazer um paralelo ali com o texto. Com o pecado, então, não veio arrependimento, não aparece o arrependimento, infelizmente. Aí o homem é expulso, homem e mulher são expulsos do paraíso e tem que trabalhar, tem que sofrer agora as consequências do pecado.
nascem Caim e Abel. Nas ofertas, Caim desdenha, Abel dá uma oferta útil, Deus se agrada, né? Não se agrada da oferta de Caim, Caim se rebela, né? Mata Abel, não se arrepende, mais uma vez temos a falta do arrependimento, e aí sofre as consequências do pecado, sendo que gera toda uma descendência má, né? Por outro lado, Adão e Eva têm um novo filho, que é Sete, e aí geram mais uma descendência, né? Sendo que a descendência de Sete é a semente que vai permanecer aí até a chegada do Messias. Então, a gente vê também a preservação da semente, apesar, inclusive, da maldade humana ter se agravado naquele primeiro período. O nosso estudo terminou no capítulo anterior, capítulo 5, tinha terminado, sendo que o capítulo 5 traz o destaque da genealogia de Sete, que seria a semente boa aí, né? E o capítulo 6, ele mostra agora, mais uma vez, um Deus que se revela, um Deus preocupado com os seres humanos, com a humanidade, né? E com sentimentos com relação ao que a humanidade escolheu para ser seu caminho, né? Que é a corrupção, é o pecado, tá? E aí nós temos no capítulo 6, no início do capítulo 6, algumas questões já que trazem dúvida, trazem uma pequena discussão a respeito do que é. O tema chama muita atenção porque traz umas figuras inusitadas aí, ou conceitos inusitados para nós, e muita gente fica curioso, né? Então, começa lá o versículo 1 falando de que o homem estava se multiplicando na terra, né? Natural, nasceram filhos e filhas, ou seja, estávamos aí numa situação de a terra sendo povoada, né? Mas o versículo 2 vem e mostra que as coisas estavam desandando efetivamente, né? Então, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui a gente tem expressões que não têm a clareza do que é especialmente filhos de Deus e filhas dos homens, né? Filhos de Deus têm sido objeto de muita discussão, muita dúvida do que seria essa expressão filhos de Deus para entendermos, porque naquele momento da escrita não tinha o desenrolar bíblico aqui todo, né, toda a revelação de Deus, a chegada do Messias, etc., para o leitor saber do que estava se tratando. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a Bíblia ela é atemporal, né? Ela se aplica para todos os tempos, então a gente tem que entender também que essa preocupação de que o texto bíblico teria que estar pronto para quem estava lendo na época simplesmente, ela é parcial, porque o texto bíblico ele serve para quem lê a qualquer tempo, seja na época que foi escrito, seja 500 anos depois, seja 2.000 anos depois, seja 6.000 anos depois, né? Bom, nessa expressão filhos de Deus, criou-se algumas teorias a respeito do que seria o que significaria isso, quem seriam esses filhos de Deus, né? A primeira teoria, que é a teoria que é clássica, digamos assim, ela faz referência a esses filhos de Deus serem os anjos caídos, né? Os seres celestiais que se rebelaram, né? Caíram, né? Desceram do céu, e aí, para esta teoria que foi utilizada inclusive pelos judeus clássicos, esses filhos de Deus seriam os anjos que estariam se relacionando com as filhas dos homens, ou seja, um relacionamento entre seres celestiais e humanos,
né? Isso é possível se refutar essa teoria aí por conta do esclarecimento de Jesus, quando Jesus fala que os anjos não casam, né? Não se dão em casamento, o que aparenta ser bem razoável entender-se que esses filhos de Deus não seriam homens, não seriam anjos, já que Jesus esclareceu mais à frente que eles não se dão em casamento, não se casam, não se relacionam da forma que os seres humanos se relacionam, né? Mas há defesa quanto a isso, até pela expressão filho de Deus ser dúbia, né? Bom, há uma segunda teoria mais moderna que relacionaria esses filhos de Deus aos descendentes de Sete, que seria a linhagem boa, né, piedosa, tá? Então, os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, por consequência, essas filhas dos homens seriam tanto descendentes de Sete quanto principalmente descendentes de Caim, em que seriam os pecadores, digamos assim, uma linhagem ruim aqui dos seres humanos, e por isso esse destaque da mistura aqui de filhos de Deus tomando filhas dos homens, né, e tendo relacionamento com elas, né? Uma terceira, essa teoria aí que seriam da linhagem de Sete, é bastante interessante, bastante defendida, porque parece se amoldar melhor a situação aqui. Terceira teoria, tem mais uma, seria que os filhos de Deus aqui trariam um conceito, uma ideia associada a um costume oriental da época de associar o governante, o líder, como um deus, né? Então, a descendência do líder seria filhos de Deus, né? E aí a justificativa seria, então, ao contrário. Filhos de Deus, aqui seria a linhagem de Caim, especialmente de Lameque, porque Lameque é aquele que trouxe mais vingança, né? Tomou 2 mulheres e tal. Então, teríamos essa possibilidade ou essa teoria de que esses filhos de Deus aqui seriam uma expressão que, para o povo à época, eles entenderiam que seriam filhos de governantes, de líderes, príncipes, reis, monarcas, etc., né? Parece que a expressão filho de Deus está mais ligada mesmo à linhagem de Sete, porque não se fala filhos dos deuses, né? Mas sim filhos de Deus, e Deus com D maiúsculo, né? Claro que aqui é nossa convenção, né? Mas que evidencia aparentemente isso, que seriam os da linhagem de Sete, que acabaram se misturando com a linhagem de Caim ou com o pecado, efetivamente, com pessoas, com mulheres que não estavam na linhagem boa ou preservavam santidade, né? Uma coisa curiosa também, ou interessante, é porque fala, tomaram para si mulheres as que, entre outras, mais lhe agradaram. Tomaram para si mulheres, né? E o que mostra que era um casamento. Aparentemente está se falando de casamento. Tomou para si mulheres e não um relacionamento aqui, uma fornicação, um relacionamento depravado e com muitas, etc. Uma mistura, né? E aí, então, essa mistura parece não ser boa. E aí lembra daquela figura do pecado que eu falei, vendo que o fruto era bom, tomou, né? Tomaram. Aqui a gente tem, vendo os filhos, que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, vendo que o pecado era bom, tomou para si. Tomou aí e pecou. Então, mais uma justificativa para entendermos filhos de Deus como uma linhagem de Sete ou uma linhagem piedosa, né?
Prosseguindo, versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui também a gente tem uma discórdia, uma divisão de entendimento, porque o texto, numa primeira leitura, parece fazer entender que Deus estava falando que a vida do homem duraria no máximo 120 anos. É uma interpretação bem razoável pelo texto, né? Quando ele fala, e os seus dias serão 120 anos. Por outro lado, há uma discussão, há uma defesa de que esses 120 anos seriam o tempo em que Deus fez essa declaração até o dilúvio. Ou seja, Deus estabeleceu que tinha 120 anos para, no caso, Noé construir a arca lá e, enfim, ele dizimar a raça humana, preservando apenas Noé e sua família. Tá? E por que essa justificativa dos 120 anos não serem relacionados à idade humana aqui? Porque mais para frente a gente vê que as linhagens seguintes dos sobreviventes duram mais de 120 anos. Tá? Pessoas vivendo 300, 400, 175 anos são registrados após o dilúvio, de forma que Deus não poderia ter mentido, dizendo que a vida seria de 120 anos e depois todo mundo viver mais que 120, lá no próprio registro histórico de Gênesis. Tá? Então, aparentemente, a melhor compreensão é que os 120 anos realmente foi o tempo de preparação aqui para que o dilúvio viesse. Né? Outro versículo também que assusta aqui, que causa estranheza, é o 4, né? Que fala dos gigantes. Ele fala, ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Esses gigantes aqui não são seres celestiais e muito menos extraterrestres ou qualquer coisa assim, né? Esses gigantes realmente eram homens, tá? Fortes, valentes, como dito aqui, de renome, porque os monarcas acabavam utilizando esses seres, digamos assim, esses homens gigantes aí, como seus guerreiros, protetores, etc. E tanto é que eles eram valentes, varões de renome na antiguidade. Só que o texto, ele nos traz uma ideia, e até em outras versões fica mais claro, que esses gigantes aqui estavam também na linhagem do pecado, aqui, no sentido de que eram homens rudes, maus, vingativos, né? Então, para os humanos, eles poderiam ser vistos como heróis, como varões de renome, etc. Mas para Deus eram pecadores, eram pessoas más, violentas, perversas, né? Em algumas traduções usa-se aportuguesamento do hebraico e coloca-se como Nefilim, né? O nome. Então, se virem Nefilim, é o gigante aqui. Então, esses gigantes aqui, eles eram seres humanos mesmo, eram homens, tá? Guerreiros. Bom, mais para frente, a gente continua. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa expressão, essa frase aqui, primeiro, viu Deus que o homem estava cada vez mais mal e pecador, né? E aí gera uma frase que mostra sentimentos humanos a Deus. Isso tem até uma palavra específica, fala que é antropopatia, né? Que seria Deus, um relato de Deus sentindo os sentimentos humanos, né? Não quer dizer que Deus se arrependeu necessariamente do jeito que o homem se arrepende, não quer dizer que Deus pesou, né? Pesou no coração de Deus. Necessariamente Deus não tem esse órgão
humano, que é o coração, né? Mas o que mostra aqui é que Deus naturalmente se entristece quando a criação se desprende cada vez mais dele, né? E dos seus desígnios. E aí a criação escolhe, opta por ir pelo caminho mau, né? E aí o que o texto quer mostrar é exatamente isso, que Deus se entristece com a atitude do homem, né? E aí Deus faz um julgamento, um primeiro, né, julgamento aqui e diz: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus mostra aqui uma sentença de término dessa raça aí, desses seres humanos que ele criou e que são maus, escolheram a maldade. Em seguida, ele fala: porém, Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, preservam a linhagem, ainda assim, pelo menos tinha um que era justo e que era bom, que era Noé, né? Mas o Senhor, então, fala que vai desaparecer com a raça humana, mas a consequência do pecado é tão grande que não só o humano tem que desaparecer, mas os animais também. Então ele fala que homem, animal, répteis, aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito, né? O arrependimento aqui não é o arrependimento de humano, de que fiz e deu errado, me arrependo. Não é assim, porque Deus já sabia que ia dar errado, né? Um arrependimento aqui é uma expressão de tristeza profunda por ter o homem escolhido o caminho mau, né? E aí temos então um desfecho nessa primeira parte do livro apresentando Noé, né? Em que Noé achou graça diante do Senhor. Então Deus apresenta aqui graça para Noé. O que quer dizer isso, essa expressão aqui? Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja que Deus está aqui propiciando a salvação de Noé e sua família, inclusive, né? Porque Noé se enquadrava, então, no esperado de ser justo e íntegro, né? A gente vai ler no versículo seguinte. Mas significa que Noé foi salvo, obteve graça do Senhor por conta da sua obra de ser bondoso, de ser justo e ser íntegro? Na verdade, não, né? É um conjunto disso aí. Deus salva Noé porque a fé de Noé faz com que Deus libere graça e misericórdia para com Noé, né? Essa é a ideia da salvação que a gente tem que entender, né? A salvação não vem por obras, mas sim ela se abre pela fé no Salvador, né? Bom, então, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, andava com Deus. Mais uma vez, temos alguém aqui que andava com Deus, além de Enoque, sendo que Enoque foi trasladado, né? Mas Noé, por ser a garantia da semente, né? Da linhagem, da descendência, ele não foi trasladado, não obstante ele andar com Deus, ele permanece na terra, afinal ele tinha uma missão importante, que era a construção da arca e a salvação da linhagem humana, né? Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso já foi colocado no versículo 32 do capítulo 5, como a gente leu. Então, o que a gente vê em síntese primeira parte deste capítulo é a degradação humana até a linhagem boa estava se misturando com a linhagem má, né? A gente vê uma reprodução do procedimento do pecado, viu que é bom, tomou para si, então viu as mulheres formosas e tomaram para si, né? Vimos que
há teorias para explicar o que é filho de Deus, o que é gigante, né? Sendo que filhos de Deus, no caso, teria a teoria clássica lá dos anjos caídos, ou seria uma linhagem de Sete, ou seria uma apropriação da ideia lá dos orientais quanto os filhos de líderes, de governantes, que são associados à ideia de deuses, né? Vimos que a melhor seria que é a linhagem de Sete. Vimos a antropopatia, que é Deus entristeceu-se, ele se arrependeu, ou seja, expressou sentimentos humanos no texto bíblico, né? Por fim, então, o pecado foi tão grave que Deus cortou cortou a raça humana, extinguiu, prometeu extinguir, e a gente vai ver na frente que vai extinguir, né? Mantendo-se apenas um e sua família, que andava com Deus, que é Noé, né? Que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Justo perante Deus, né? E íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, o que significa isso, na verdade, é que Noé era tão pecador quanto. Não quer dizer que ele era santo ao ponto de não pecar. Só que ele se arrependia, ele tinha uma busca por Deus diferente dos outros que estavam se separando cada vez mais de Deus, né? E aí a gente entra na segunda parte, versículo 11 até o versículo 22, que eu vou ler aqui. Diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, o que nós temos aqui é um segundo momento. A gente vê um corte, inclusive, na sequência do texto, porque volta, né? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e ele viu que estava corrompida, e, portanto, aí ele começa a se relacionar com Noé, aqui, a falar com Noé, e aí dar ordem e a orientar Noé do que iria acontecer. Temos aqui uma orientação de passo a passo, né? Um manual de construção da arca. Aqui se fala em côvado. Côvado é uma medida da época de extensão, né? De comprimento, né? E o côvado seria cerca de 49, 50 centímetros, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma arca grande, muito grande, porque ela chegava perto de 150 metros de comprimento, né? 25 de largura e 15 de altura. Então, era uma construção muito grande, né? E Deus explica direitinho como fazer. É interessante aqui que faz a arca de madeira e o
betume, né? Eu uso betume, nossa. Calafetará com betume, né? Me perdoe. Calafetará com betume, o que significa não, o que nós temos aqui é um paralelo também mais para frente com Moisés, quando Moisés é colocado na água, o que que acontece? É um cesto, é como se fosse uma arca, né, de madeira, untado aí, calafetado por betume, para, claro, não afundar, mas é bem interessante esse paralelo aqui, né? Sendo que a vida de Moisés, no caso, é limpa lá pela água, aqui a gente tem também a limpeza humana pela água, pelo dilúvio, né? Bom, depois de toda essa explicação que Deus faz para Noé de como construir a arca, Deus ainda prossegue e traz uma nova ideia aqui também. Pela primeira vez aparece a ideia de Deus fazendo alianças com o homem, né? Então ele faz uma aliança com Noé. O que temos de interessante aqui também é que a aliança de Deus pode ter obrigações de Deus e dos homens, ou do homem com que ele faz aliança, mas pode ser simplesmente uma obrigação de Deus ou um compromisso de Deus com o homem, sem que o homem tenha que fazer algo. No caso aqui, Noé tinha que fazer a arca, tinha que aguentar, né, a situação, e Deus faz o compromisso, ele se alia a Noé, salvando Noé e sua família, faz uma aliança, né? Bom, temos também a orientação de Deus de que pelo menos um casal de animais deveria entrar na arca para a preservação deles, né? De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada, macho e fêmea, farás entrar na arca. Mas o que é interessante, mais para frente ele fala das aves, do gado, de tudo, réptil, 2 virão a ti para os conservares em vida. Ou seja, Deus levou os animais até a arca e Noé fez os fez entrar na arca, né? No versículo 19 fala, farás entrar na arca, e no versículo 20, né? Fala que eles irão a ti, né? Virão a ti, ou seja, teve um movimento dos animais se encaminhando para a arca, uma arca gigante. Imagina como a maldade humana estava, porque ninguém percebeu, ou se percebeu, melhor dizendo, não percebeu o que estava por vir, né? Não se arrependeu a raça humana e ficou simplesmente Noé e seus familiares dentro da arca. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Deus manda Noé levar contigo também, com ele, né, o alimento, mantimento, afinal ele ia viver muito tempo dentro da arca, ele e os animais. E o capítulo termina falando assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A gente vê que Noé realmente era o escolhido mesmo aí, era o adequado, porque ele fez tudo conforme Deus o ordenara, né? Ou seja, Noé era obediente, né? Temente a Deus, tá? E então, por isso Noé cumpriu a aliança e Noé era digno de ter a sua de ser quem foi, né? Bom, eu preciso fazer menção a 2 passagens aqui que são bem interessantes. A primeira delas é 1 Pedro 3, 21. Primeira carta de Pedro 3, versículo 21. No 20 fala assim, ó, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Aí vem o 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção. E aí segue. O que é interessante aqui? Pedro
explica para nós, Pedro foi gentil, muito gentil, explicando para nós o significado do dilúvio para os homens, né? Além de ter sido, claro, a limpeza da maldade lá, né? Matou todo mundo que era mal, mas o dilúvio ele tem um paralelo com o batismo, e aí está com a água, né? E a limpeza então vem a uma purificação na terra, batismo, e de certa forma, então, após o dilúvio, a gente pode dizer que Noé seria assim, o homem renascido após a imersão na água, né? O arrependimento humano, etc. Então, isso é bem interessante. Essa é uma coisa. A segunda coisa que é bem interessante também entender é que o primeiro fim, ou o primeiro julgamento, ele veio com o dilúvio, em que se lavou, então, se purificou a terra com água. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, por vários versículos, né? Mas podemos falar aqui no versículo 10, no versículo 12, né? Podemos ler o 12 aqui, ó. Ele fala assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, no segundo final, vamos dizer assim, no segundo momento de purificação, o segundo momento não vai ser com água, mas sim com fogo, né? É isso que Pedro nos relata. Bom, chegamos aí já no nosso tempo, falamos bastante do capítulo 6 de Gênesis, temos muitas curiosidades. No próximo encontro, então, a gente faz aí mais alguns estudos, especialmente do capítulo 7, quando virá o dilúvio, né? E a limpeza, então, da maldade humana na terra, e Noé e sua família apenas sendo os remanescentes humanos, mas importantes serem para preservar a linhagem santa, né? Amém? Bom, ficamos por aqui, então. Ressalto que as atividades da Igreja Batista Apacentar continuam, elas estão online. Todos os dias nós temos atividade, temos culto, temos estudo bíblico. Domingo nós temos pela manhã e à noite, 10 e às 19, o culto. Então, participe, aproveite, né, a oportunidade, inscreva-se lá no canal da igreja, no YouTube, né, e exerça o cristianismo. Seja justo, seja íntegro, né? E também uma outra coisa que há de ser feita é as nossas contribuições e dízimos, nossas ofertas e dízimos, também deveres do cristão. Não se esqueça de fazer isso, porque a obra continua, os missionários continuam em campo, as contas continuam chegando. Amém? Vamos orar então para terminar. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais de Ti, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Dê-nos segurança, Pai, dê-nos saúde, preserve-nos nesse momento terrível de vírus, de doenças e de cataclismas. Preserva-nos, Pai, dê-nos tranquilidade, já que o Senhor está conosco. Esteja conosco sempre. É o nosso pedido. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Fique na paz.